Bom, vamos voltar aqui, né, à nossa aula 3, que são os exemplos lá, no caso. Coloque verdadeiro, né, V ou falso para os itens abaixo. Por exemplo, zero pertence aos conjuntos números naturais, verdadeiro ou falso. Vamos dar uma olhadinha lá na apostila. Então aqui na apostila, vamos ver aqui, tá. Então o zero aqui, ó, conjunto de números naturais. O zero está incluso. Então a gente consegue observar o zero aqui. Então ele é verdadeiro, né? Ele pertence sim ao conjunto, né? Deixa eu pegar aqui a caneta. Então nesse caso é verdadeiro, né? Zero pertence aos naturais, verdadeiro. Menos letra B, menos um pertence aos naturais é falso. Por quê? Só entra os números positivos, né? Nos naturais. Vamos olhar aqui, ó. Nos naturais só entra positivo, incluindo o zero. Então, nesse caso aqui, teria que ser dos inteiros, né? Os inteiros entre positivo e negativo. Então, é falso. Por quê? Porque eu esqueci já qual era o exemplo aqui. O menos um. Então, menos um não pertence aos naturais aí. 2 pertence aos inteiros? Sim, verdadeiro, né? Por quê? O 2, no caso que pertence aos inteiros, que tem os números positivos e negativos nos inteiros aqui. Então, é verdadeiro. Menos 2 terços pertence aos racionais. Então, o que a gente sabe? Que aqui gera um pouco de confusão. Vamos pensar só 2 terços. 2 terços pertence, né? O 2 terços pertence porque é uma fração. Todo número que está escrito na forma de fração, que pode ser escrito na forma de fração, pertence aos racionais. Daí às vezes dá confusão falar o menos entra. Entra. Por quê? Vamos olhar lá na apostila, mostrava aqui, ó. O P, a parte de cima, fala que pertence aos inteiros, então pode ser positivo ou negativo. Então, tanto faz se ele for mais 2 ou menos 2 a parte de cima, ele pode. E a restrição aqui embaixo, que o Q não pertence aos inteiros não nulos, não pode valer igual a zero. Então, nesse caso, é verdadeiro, né? Então, ele é verdadeiro. Deixa eu apagar aqui. E outra coisa, a gente pode olhar aqui, ó. Tudo que está dentro dos inteiros, que são lá os positivos e negativos, está dentro dos racionais. Então, é válido sim, né? Então, ele pode... Qualquer número que pode ser escrito na forma de fração. Então, aqui é verdadeiro. Verdadeiro porque está escrito na forma de fração, tanto faz se for positivo ou negativo. Zero pertence aos racionais? Será que pertence? Pertence. Verdadeiro. Por quê? Porque, ó, os naturais, né, tem lá os números positivos, né? É o positivo e inclui o zero também, né, que também é um número positivo. Então ele está dentro aqui desse conjunto amarelo. Então pertence. Verdadeiro. Você fala, mas falou que não podia, não pode estar aqui no denominador. No numerador não tem problema. 2 não pertence aos racionais. Então aqui ele está invertendo, né, um pouco. O 2 não pertence aos racionais? Pertence sim. Então é falso. O 2 pertence, né? Deveria estar com um ezinho, não com esse risco aqui. Agora, de conjunto, né? O conjunto dos naturais está contido nos inteiros? Então esse Czinho, ó, vamos olhar lá na apostila. Tá aqui. Aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Está contido. Então um conjunto está contido em outro. O da esquerda está contido na direita. Então, ó, o N está contido nos inteiros, né, no Z. Então, no caso do exemplo lá. Então, nesse caso, N está contido no grupo do Z? Sim, verdadeiro. O Z está contido no grupo do Q? Então, os inteiros está contido no grupo dos racionais? Verdadeiro. Então, agora vamos ver aqui letra I. I. Se o número é racional, então ele é natural ou inteiro? Então aqui a gente tem que pensar bem, né? Porque isso dá a entender que falar se o n e o z, né, os naturais, os inteiros, estão dentro do que, eles falam, então é verdadeiro. Mas na verdade é falso. Por que é falso? Porque vamos pensar o 2 terços.
Vamos colocar aqui, ó, o 2/3. Aliás, vamos pegar esse número aí, não. Vamos pegar 1/4, vai. 1/4 está escrito na forma de fração. 1/4 a gente sabe que é o número 0,25. Beleza. O 0,25 ele está dentro do n? Não. Porque o n só aceita números que não tem vírgula, né? Tem que ser positivos e não pode ter vírgula, né? Não pode ser fração. Então, uma fração não está dentro do natural e também não está dentro do inteiro, né? O próprio nome já diz, é inteiro. É um número que não tem vírgula, né? Ele é inteiro. Então, esse daqui é falso. Falso, né? Porque se um número é inteiro, então ele vai ser natural. Por exemplo, se fosse, sei lá, número 4. O 4 está dentro no caso aqui dos racionais. 4, se for só o número 4. Então o 4 também está dentro do natural e também dentro do inteiro. Continuando, 1,3. 1,3 pertence ao conjunto dos racionais? Sim. 1,3 a gente consegue escrever na forma de fração. Então é verdadeiro. Então se pegar, por exemplo, 13 dividido por 10. 13 dividido por 10 é uma fração. Então é verdadeiro. Vamos continuar. 0 pertence aos reais não nulos. Olha aqui ó, o símbolozinho. Então não nulos já fala, não nulos, não pode ter o 0. Então é falso, né? Falso porque o 0 não pertence aos reais não nulos. Ele pertence aos reais. Se não tivesse essa bolinha aqui, ó, apaguei ela aí. Se fosse 0 pertence aos reais, sim. Mas como tem aos reais não nulos, daí não, daí é falso. Continuando. -1 pertence aos inteiros. Olha aqui, ó, aos inteiros, o quê? Não positivos, ou seja, só entre os inteiros negativos. Então é verdadeiro, né? Então ele pergunta aqui, né? O -1 pertence aos inteiros não positivos, ou seja, somente os inteiros negativos? Sim. 3 pertence aos reais, no caso, não positivos? Nesse caso é o quê? O 3 é positivo, aqui ele só aceita número negativo, então é falso. Raiz quadrada 16 pertence aos reais? Aos reais não, aos racionais? O que é raiz quadrada 16? Raiz quadrada 16 é mais 4 ou menos 4, né? Então, mais 4 ou menos 4, né? Pode ser número, no caso do 4 é positivo, menos 4 é negativo. E ele, no caso, pertence sim aos racionais, né? É verdadeiro. Por que é verdadeiro? Porque o tanto mais 4 quanto menos 4 está dentro lá dos racionais. Ah, mas não é só com fração? Não. Então vamos ver aqui, para quem não entendeu ainda, ó. Porque, ó, o que vai dentro aqui dos racionais? Além dos números com fração, também vai todo o conjunto dos inteiros e todo o conjunto dos naturais. Então, todos eles aqui vai estar contido. É igual aqui, ó, a gente pode ver aqui embaixo que está falando exatamente isso. Então, aqui nos racionais tem esses grupos aqui. Agora, os irracionais, né, ele é um grupo à parte aqui dos racionais. Daí, juntando os dois, vira os reais. Então, voltando ali, é verdadeiro. Então, mais 4 menos 4, que é o valor aqui das raízes quadradas, aqui, né, no caso, é verdadeiro. Raiz quadrada de um número negativo pertence aos reais? É falso, né? Nossa, é falso? É falso. Lembra? Raiz quadrada de um número negativo. Então, tem um 2, né? O índice aqui é 2, né? A gente não coloca, mas é 2. Né? O índice aqui do radical. Então, a raiz quadrada do número negativo é um número complexo. Então, não pertence aos reais. Se for só raiz quadrada de 4, daí beleza. Mas como é raiz quadrada de menos 4, daí não. Aqui, ó, o conjunto dos racionais está contido no conjunto dos reais não nulos. Isso é falso. Falso? Falso. Por quê? Porque aqui, quando você não coloca restrição, esses racionais aqui, ele inclui o 0. Então, aqui você quer saber se esse conjunto inteiro está dentro desse. Então, não está. Por que não está? Porque aqui você está incluindo o 0. Não tem um asterisco aqui. Você está considerando o 0 também. E aqui não pode considerar o 0. Então, aqui é falso. Agora, de baixo, a gente pode ver que é verdadeiro. Por que é verdadeiro? Porque aqui tem os
todos os racionais, com exceção do zero, e aqui tem todos os reais, com exceção do zero. Ou seja, daí, como não tem o zero aqui, ele fica dentro dos reais, que não tem o zero aqui também. Porque lá pelo diagrama de Venn, a gente vê que a união dos reais com os... A união, né, dos racionais, quer dizer, com os irracionais, é os reais. Então, eles estão dentro sim. É que naquela situação incluiu o zero. Se aqui você tem o zero e aqui não pode ter o zero, daí não pertence, né? Não pertence não, não está contido, né? Que a gente está falando aqui de conjuntos. Aqui, ó, 0,75, 0,75 pertence aos racionais. Então a gente não viu, a gente vai ver na próxima aula aí como faz para fazer essas conversões, mas aqui é uma dízima periódica. Toda dízima periódica é possível escrever na forma de fração. Então representa isso daqui, ó, 0,75. É uma dízima periódica. Então toda dízima periódica a gente consegue escrever na forma de fração. Então se consegue escrever na forma de fração, no caso ele é um número que é um número se ele consegue, ele é um número racional. Só que aqui está falando que não pertence aos racionais. Pertence sim. Então é falso. Ele pertence. Ah, mas a gente não fez aqui o cálculo ainda, né? Como faz para escrever? Vai ser no próximo vídeo aí. Agora aqui, ó, o outro. Esse conjunto, né? Como está aqui entre chaves, a gente sabe que é o conjunto. Então ele quer saber se tudo isso daqui está dentro ali. Então vamos olhar. 2/3 está na forma de fração. 2/3 ali, vamos pensar ele sozinho. Ele sozinho pertence, né, no caso, aos racionais. O 2 também pertence aos racionais. E o raiz quadrada de 9 é o mais 3 e menos 3. Eles também pertencem ao racional aqui, né, ao conjunto dos números racionais. Logo, esse conjunto está contido nesse outro conjunto, que é os racionais. Então é verdadeiro. Se qualquer um desses três aqui não pertencesse aqui ao conjunto dos números racionais, daí nesse caso seria não está contido, né? Aquele C com risquinho. Beleza? Então bastaria que um não pertencesse, que já não seria mais válido, né? Mas nesse caso aqui, então, ainda é válido, porque os três elementos desse conjunto está contido nesse conjunto, ou seja, esse conjunto inteiro está contido nesse outro conjunto. Beleza? Então vamos finalizar aqui e a gente continua aí numa terceira parte aí dessa aula 3.